11 de março de 2021. Um engenheiro aposentado, 62 anos, entra numa sala de reunião com vista para Faria Lima, carregando o extrato da venda do apartamento da praia. R$1.800.000 parados na conta. Do outro lado da mesa, um assessor de investimentos de 31 anos, camisa social, apresentação pronta. A reunião dura 1 hora e 40 minutos. No fim, o engenheiro faz a única pergunta que importava: quanto é que eu pago por isso? E ouve a resposta que praticamente todo brasileiro com dinheiro na conta já ouviu, com aquele mesmo sorriso tranquilo. Nada. Não custa nada pro senhor. A assessoria é gratuita. 3 anos depois, esse engenheiro sentou na mesa da cozinha com a filha, que trabalha com auditoria, e abriram a carteira linha por linha. Ele nunca pagou um boleto. Nunca fez um Pix. Nunca viu uma linha de taxa no extrato. E mesmo assim a filha fechou a conta num número: R$214.000. Quase 12% do patrimônio dele evaporados em 3 anos, sem uma única cobrança visível. E aqui está a parte que faz este vídeo existir. Nada daquilo foi ilegal. Nenhuma vírgula. Cada centavo saiu de um mecanismo regulado e divulgado em documento público que ninguém abre. Mas primeiro você precisa entender por que o extrato dele estava limpo. Existem 2 maneiras de tirar dinheiro de alguém. A primeira é cobrar. Você emite uma fatura, o cliente vê o valor, reclama, negocia e às vezes vai embora. A segunda é embutir. Você não cobra nada, apenas entrega um produto um pouco pior do que poderia entregar e fica com a diferença. No primeiro caso existe uma linha no extrato. No segundo não existe linha nenhuma, porque tecnicamente não houve cobrança. Houve preço. Pensa num restaurante. Se o garçom traz a conta com 10% de serviço, você enxerga os 10% e decide. Agora imagine um restaurante que anuncia serviço zero, couvert zero, gorjeta zero e simplesmente coloca o prato a R$90 em vez de 70. Você sai de lá com a sensação de que o atendimento foi de graça. Você pagou R$20 pelo atendimento. Só não teve como ver. O varejo alto do mercado financeiro brasileiro foi construído inteiro em cima do segundo modelo, de propósito, porque funciona. Taxa visível reduz consumo. Taxa embutida não reduz nada. Agora sai do engenheiro e olha para você. Pega o celular, abre o aplicativo da sua corretora, vai na posição consolidada e lê a lista. CDB, LCI, Fundo Multimercado, Previdência, aquele QOE que você nem lembra direito o que é. Procura a palavra taxa. Procura com calma. Você vai achar IOF se resgatou cedo, vai achar imposto de renda no vencimento e não vai achar mais nada. Nenhuma linha dizendo remuneração do distribuidor. Nenhuma linha dizendo comissão. E mesmo assim alguém está sendo pago. O assessor que te liga no aniversário tem aluguel, carro, plano de saúde e meta. O escritório dele tem 30 funcionários e uma sala num prédio caro. A corretora patrocina time de futebol. Esse dinheiro sai de algum lugar e não sai da bondade de ninguém. Sai de uma carteira. Se você não está enxergando a linha, existe uma chance considerável de que a carteira seja a sua. Então essa é a pergunta central deste vídeo e eu vou responder ela com números até o último centavo. Se você nunca pagou 1 centavo ao seu assessor, quem exatamente está pagando o salário dele e com o dinheiro de quem? Antes de eu abrir a primeira camada, e são 5 camadas, faz uma coisa por mim. Se inscreve no canal e deixa o like. Leva 2 segundos e é a única coisa gratuita deste vídeo que é gratuita de verdade. Agora vamos abrir. A primeira grande razão é estrutural e quase ninguém sabe. O seu assessor não trabalha na corretora. Ele não é funcionário dela. Até 2023 ele se chamava Agente Autônomo de Investimentos e o nome já entregava tudo. Autônomo. Naquele ano, a Resolução 178 da CVM trocou o nome para Assessor de Investimentos, permitiu que ele operasse como pessoa jurídica e derrubou a exclusividade que prendia cada assessor a uma única instituição. Mas o coração do modelo não mudou. Ele é um empresário terceirizado, sócio de um escritório credenciado e não recebe salário fixo de ninguém. O que ele recebe é repasse. A corretora apura toda a receita que a carteira dos clientes dele gerou no mês e devolve uma fatia para o escritório, tipicamente entre 50% e 80%. Traduzindo para português claro, se a sua carteira não gera receita, o seu assessor não almoça. Guarda essa frase porque ela explica tudo o que vem a seguir. A segunda razão é pura matemática e tem nome: sigla e planilha. Chama ROA, Return on Assets, retorno sobre ativos. Pega toda a receita que a sua carteira gerou no ano, divide pelo tamanho da sua carteira e você tem o ROA. Uma mesa saudável no varejo alto brasileiro roda entre 1 e 1,5% ao ano. Escritório agressivo passa de 2. É o número que aparece no painel do gestor toda segunda-feira. Não é o seu rendimento. É o rendimento que você gera. Coloca em dinheiro. Um assessor com 60 milhões de reais sob assessoria, rodando ROA de 1,2%, gera 720 mil reais de receita bruta por ano. Se ele fica com 55%, leva 396 mil no ano, ou 33 mil por mês. É um ótimo salário, construído com pouco mais de 1% da sua carteira todo ano, sem você ver a conta uma única vez. E agora a piada, que é estritamente matemática. Existe um investimento no Brasil que rende praticamente o CDI, tem o menor risco de crédito do país e é acessível a partir de R$30. Chama Tesouro Selic. A comissão que ele paga para o distribuidor é, arredondando com muita generosidade, 0.
Um assessor com 60 milhões inteiramente em Tesouro Selic ganharia no ano inteiro o suficiente para pagar um café. Ninguém aqui é vilão, mas todo mundo tem boleto. E é por isso que a terceira camada é a mais bem escondida de todas. A terceira razão é o spread da renda fixa, e ela é invisível porque nem parece um custo. Funciona assim. Um banco médio precisa captar dinheiro e oferece para a mesa da corretora um CDB de 4 anos pagando CDI mais 2,3% ao ano. A mesa distribui esse papel para os escritórios a CDI mais 1,4%. Você abre o aplicativo e vê uma oferta linda. CDB, banco sólido, muito melhor que a poupança. Você aplica 300 mil reais. Não houve cobrança. Não houve taxa. Não houve boleto. Mas aquele 0,9 ponto de diferença por ano, ao longo de 4 anos, valem perto de 3,5% do valor aplicado, e essa receita é reconhecida no dia da aplicação. R$ 10.500 entraram no sistema no exato segundo em que você clicou em confirmar. No seu extrato aparece assim: aplicação, R$ 300 mil, CDI mais 1,4. Ponto final. Nenhuma linha de custo, porque tecnicamente não houve custo. Houve preço. Isso vale para CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e debênture. E explica por que o assessor liga tanto oferecendo renda fixa, se renda fixa é o produto mais chato do mundo. Não é chato. É o motor de receita do mercado inteiro. E o motor seguinte é ainda mais elegante porque não cobra uma vez. Cobra todo santo dia. A quarta razão é o rebate, cujo nome técnico é taxa de distribuição. Todo fundo cobra taxa de administração, e um multimercado típico cobra 2% ao ano. Você nunca vê essa taxa sendo debitada porque ela não é debitada. É descontada da cota todo dia útil em fatias microscópicas. A cota do seu aplicativo já vem líquida. Você nunca sente porque nunca dói. Desses 2%, a gestora fica com uma parte e o distribuidor, ou seja, a corretora e o escritório do seu assessor, fica com a outra. Algo entre 0,8 e 1,2 ponto por ano só para manter o seu dinheiro parado ali. E aí chegamos no produto favorito do mercado inteiro, previdência privada. PGBL e VGBL cobram taxa de administração entre 1,5% e 2,5% ao ano, boa parte repassada ao distribuidor, e nos planos antigos ainda existia a taxa de carregamento, que mordia até 3% de cada aporte. A previdência é a assinatura de streaming do mercado financeiro. O cliente assina uma vez, esquece que assinou e paga por 25 anos seguidos. R$ 400 mil com rebate de 1 ponto são 4 mil por ano. Multiplica por 25 anos, R$ 100 mil de uma única canetada, mas nada disso se compara em velocidade à quinta camada. A quinta razão é a mais rápida de todas e chama COE, Certificado de Operações Estruturadas. É um pacote montado por um banco que promete, por exemplo, capital protegido com exposição à bolsa americana. Soa sofisticado. E a comissão de distribuição vem embutida na própria estrutura, tipicamente entre 3% e 6%, paga integralmente no ato. R$ 200 mil em COE viram 8, 10 mil de receita no mesmo dia. Capital protegido significa apenas que você não perde o valor nominal. Não significa que você não perde do CDI. Na mesma prateleira estão as ofertas públicas, fundos imobiliários, CRI, CRA, debênture incentivada, IPO. Aqui a comissão é paga pelo emissor, entre 1,5% e 3%, e esse detalhe é decisivo. Quando o emissor paga o garçom recomenda o prato do emissor. Não porque é desonesto, porque é humano. E acima de tudo isso existe uma camada raramente discutida em público, as campanhas de incentivo. Produto do mês, ranking interno, meta de captação, viagem, premiação. Tudo formal, tudo dentro da regra e tudo apontando na mesma direção. Você acha que está numa conversa sobre o seu futuro? Você também está dentro de uma campanha com prazo até o dia 30. Agora vamos virar a mesa e perguntar quanto sobra para quem monta esse negócio. Cenário 1. O escritório de bairro. Cidade do interior, 6 assessores, R$ 150 milhões sob custódia. Com ROA de 1,2, essa base gera 1.800.000 de receita bruta para a corretora. Repasse de 60%, faturamento de 1.080.000. Parece muito. Agora os custos. Comissão dos assessores, metade do que entra, 540 mil. Aluguel, condomínio e energia, 60 mil. Folha administrativa, 140 mil. Tecnologia e dados, 30 mil. Contabilidade, compliance e certificações, 40 mil. Marketing e jantares de captação, 60 mil. Impostos no lucro presumido, 16% do faturamento, 176 mil. Soma tudo, 1.046.000. Lucro do ano, R$ 34 mil. 3% de margem. Um escritório que cuida de 150 milhões de outras pessoas sobra, no fim do ano, menos do que sobraria se os sócios deixassem 350 mil parados no CDI e fossem pescar. Cenário 2. O escritório de avenida. Capital, andar próprio, 35 assessores, 1 bilhão e 200 milhões sob custódia. O ROA cai para 1%, porque cliente grande negocia. Receita gerada, 12 milhões. Repasse de 70%, faturamento de 8 milhões e 400 mil. Comissão dos assessores, 3 milhões e meio. Folha fixa, 1 milhão e meio. Ocupação, tecnologia e marketing, 1 milhão e 160 mil. Impostos, 1 milhão e 370 mil.
Lucro, 870 mil, margem de 10%. Cenário 3. A torre envidraçada. 150 assessores, 12 bilhões de reais sob custódia. Aqui o ROA cai para 0,75, porque cliente de 10 milhões negocia tudo e compra renda fixa direto com a mesa. Ainda assim, 90 milhões de receita gerada. Repasse de 75%. Faturamento de 67 milhões e meio. Comissão dos assessores, 27 milhões. Folha fixa de 80 pessoas de estrutura, 12 milhões. Ocupação, tecnologia e marketing, 9 milhões e 600 mil. Impostos, 11 milhões. Lucro, 7 milhões e 900 mil, margem de 12%. Agora coloca os dois extremos lado a lado, porque é aqui que o negócio se revela. O escritório de bairro tem 150 milhões e lucra 34 mil. A torre tem 12 bilhões e lucra 7 milhões e 900 mil. 80 vezes mais dinheiro sob custódia, 230 vezes mais lucro. Esse negócio não é bom. Esse negócio é bom em escala, e é quase inviável embaixo dela. O que significa que o escritório pequeno tem exatamente um caminho para sobreviver enquanto não cresce, e o nome dele é mais receita por cliente. Segura essa informação, porque ela é a chave moral deste vídeo. Agora a guilhotina. Quanto custa montar aquele escritório de bairro? Sala, reforma e mobília, 180 mil. Abertura, registros, certificações, jurídico e sistemas, 65 mil. E o item que mata mais escritório do que qualquer outro, capital de giro para atravessar o Vale da Morte. Um assessor novo leva de 12 a 24 meses para montar uma carteira que se sustenta, e nesse período consome estrutura e devolve quase nada. Reserva 480 mil para segurar 2 anos. Investimento total, 725 mil reais. Com lucro de 34 mil por ano, o payback é de 21 anos. 21. Você abre hoje e recupera o capital em 2047? Os mesmos 725 mil parados no CDI devolveriam 76 mil por ano, sem funcionário e sem meta. E aqui vale subir um degrau, porque nada disso é invenção brasileira. É herança. Nos anos 90, investir no Brasil significava entrar numa agência e ouvir do gerente qual fundo o banco precisava vender naquele mês. O brasileiro aprendeu com dor a desconfiar do gerente. Aí veio a onda das corretoras independentes e ele migrou aliviado para o assessor, convencido de que tinha trocado de sistema. Trocou de roupa. A arquitetura da remuneração continuou a mesma, só que agora com café melhor e sala com vista. E é exatamente aqui que muita gente começa a discordar de mim. Então vamos às objeções, e eu vou levar todas a sério. A primeira, meu assessor nunca me empurrou nada, ele é uma pessoa honesta. Provavelmente é verdade. A esmagadora maioria é gente séria e genuinamente preocupada com o cliente. Mas conflito de interesse não é acusação de caráter, é descrição de estrutura. Se você é honesto dentro de um sistema que te paga 3 vezes mais pelo produto B do que pelo produto A, a sua honestidade te custa dinheiro todo mês. Dá pra pagar esse preço. Só não é razoável desenhar um mercado inteiro apostando que milhares de pessoas vão pagar todo mês a vida inteira. Segunda objeção, alguém tem que ser pago, e daí? Concordo inteiramente. O problema nunca foi pagar. O problema é não saber quanto. Você não negocia um preço que não enxerga, não compara duas ofertas quando as duas dizem gratuito, e não reclama de uma taxa que não existe no papel. Terceira objeção, e essa é de longe a mais forte, sem assessor eu faço besteira. Verdade. Levantamentos americanos que acompanham um investidor há 3 décadas mostram uma diferença persistente de 2 a 4 pontos percentuais por ano entre o que o fundo rendeu e o que o cotista levou para casa, porque o cotista compra na euforia e vende no pânico. Um assessor que te segurou pelo braço e impediu você de vender tudo no fundo do poço de março de 2020 já se pagou por 10 anos. Esse é o melhor argumento a favor do modelo. O que nos leva à pergunta seguinte: existe um jeito de ter o conselho sem ter o conflito? Existe, e tem nome: Consultoria de Valores Mobiliários. É uma figura antiga na regulação brasileira, mas que só virou negócio de verdade nos últimos anos, quando um grupo de assessores cansou do modelo e trocou de lado. O consultor é registrado na CVM sob regra própria e carrega uma amarra que muda tudo. Ele não pode ser remunerado por quem fabrica o produto. Só pode ser pago por você. FII fixo mensal, ou um percentual do patrimônio, normalmente entre 0,3% e 1% ao ano. Ele te diz o que comprar e não ganha nada com o que você comprou. E o mundo já testou isso em escala. Em 2013, o Reino Unido simplesmente proibiu comissão na assessoria de investimento do varejo. A Holanda fez o mesmo em 2014, e a Austrália seguiu pelo mesmo caminho. Funcionou? Em parte. O conflito caiu de verdade. Só que apareceu um efeito colateral que ninguém tinha previsto, e ele ganhou até nome próprio, Advice Gap, o vácuo de aconselhamento. Quem tinha 20 mil libras simplesmente ficou sem assessoria nenhuma, porque ninguém paga 100 libras a hora para cuidar de 20 mil. O conselho virou serviço de rico. E a aritmética confirma isso aqui também, sem ideologia nenhuma. Com 500 mil reais de patrimônio, um ROA de 1,2% custa 6 mil reais por ano, e um consultor decente cobra de 4 a 6 mil. Empate técnico. Com 5 milhões, o modelo comissionado custa 50 mil por ano, e o mesmo consultor continua cobrando 24 mil. Aí a conta vira, e vira feio.
A régua não é moral, é aritmética. Quanto maior o patrimônio, mais caro fica aquilo que é invisível. O que nos traz de volta ao engenheiro. Março de 2024, mesa da cozinha, planilha aberta. Vamos abrir os R$214 mil linha por linha. 400 mil em 2 COIs, comissão média de 4,5% embutida na estrutura, 18 mil. 500 mil em fundos com taxa de 2% e rebate de 1 ponto, 15 mil no período. 400 mil num VGBL com rebate de 1,1, 13 mil. 500 mil em renda fixa privada girada 2 vezes, deságio médio de 2,8%, 28 mil. Ofertas públicas de fundo imobiliário e CRI, 8 mil. Corretagem e câmbio, 4 mil. Total de comissão pura, 86 mil reais. Os outros 128 mil, a filha colocou numa coluna separada, justamente para não contar o mesmo real 2 vezes. É custo de oportunidade. A carteira rendeu cerca de 7 pontos percentuais a menos que o CDI do período, não porque o mercado foi ruim, mas porque o dinheiro estava sistematicamente parado nos produtos que pagavam melhor a quem vendia. 86 mil de preço. 128 mil de consequência do preço. E o veredito da auditoria é o que mais incomoda. O assessor não roubou nada. Ele cumpriu com precisão o papel que o modelo desenhou para ele. O engenheiro é que achou que estava contratando uma consultoria quando estava entrando numa distribuição. E se você chegou até aqui e concluiu que a solução é deixar tudo na renda fixa e dormir tranquilo, eu preciso te dar a má notícia deste vídeo. Um CDI de 10,5% com 15% de imposto de renda na saída e uma inflação de 4,5% entrega alguma coisa como 4% de ganho real ao ano. Nesse ritmo, o seu dinheiro leva 17 anos para dobrar de verdade. Renda fixa não constrói patrimônio, ela conserva patrimônio. O CDI não vai te enriquecer, ele vai te manter exatamente onde você está, só que com mais dígitos e menos medo. Discorda de mim? Escreve nos comentários, porque essa é a briga mais honesta que a gente pode ter. E fica um número que eu não te contei. Existe assessor com 300 milhões de reais sob assessoria tirando menos no fim do mês do que um gerente de agência. E existe assessor com 30 milhões tirando 3 vezes mais. A diferença não está no tamanho da carteira, não está na cidade e não está no talento. Está numa única linha do contrato de credenciamento que quase ninguém lê antes de assinar. É exatamente essa linha que eu abro no próximo vídeo.